Olá, queridos, graça e paz a todos. Eu quero aqui nessa oportunidade ler com você um texto bíblico. Você que é evangélico, ou que é católico, ou que não é nenhum dos dois, ou que segue qualquer tipo de segmento religioso, e que tem uma Bíblia na sua casa. Eu quero convidar você para estar juntamente conosco, neste exato momento, meditando um pouco na palavra de Cristo. Eu quero nessa oportunidade convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, e o versículo de número 17. Se você quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 1, e o versículo de número 17. Que está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu quero ler mais uma vez, se você puder nos acompanhar, isso é muito importante. Está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Queridos, lei e graça são os dois princípios, os dois únicos princípios de Deus estabelecido para o homem. Mas antes que eu lhe fale sobre a graça, eu quero de já aqueles que estão entrando agora, assistindo conosco, ouvindo essa mensagem que nós estamos compartilhando, eu quero de já deixar aqui meu boa noite, desejar a todos uma noite abençoada debaixo da proteção divina, porque mais do que nunca nós estamos precisando da proteção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Nós estamos vivendo um tempo histórico. Não apenas a nossa nação brasileira, a nossa pátria amada, como também todo o globo terrestre. Estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade, aonde segmentos, repartições, seja elas privadas ou públicas, estão de portas fechadas. As famílias estão de quarentena. E a igreja, se tratando de templo, estão fechadas. Mas nós glorificamos a Deus diante de tudo isso, por essa tão grandiosa ferramenta que nós temos à disposição, que é as redes sociais, onde podemos transmitir a palavra de Deus, onde podemos, através das redes sociais, adentrar até a sua casa, adentrar no seio da sua família e transmitir uma palavra de Deus. Então, por isso, eu quero desde já agradecer a todos vocês que já estão aqui assistindo conosco. Marcos, meu amigo, que Deus abençoe de uma forma especial, Amanda Vitória também. Que a graça do Senhor, ela venha a cada dia favorecer a você e favorecer toda a sua família. Eu quero de já também dizer a todos vocês, deixar aqui um convite especial. Quando toda esse vento
essa pandemia cessar, eu quero te fazer um convite para você, juntamente com a sua família, participar conosco de nossos cultos. A nossa igreja Reina em Graça, aqui em Imperatriz, ela fica localizada aqui na rua Antônio Maia, esquina com a Colo de Mel, no bairro João Castelo, na região da Grande Cafeteira. Essa é a nossa localização. Então, quando tudo isso passar, quando a vida voltar à normalidade, eu quero te fazer esse convite para você e a sua família estar juntamente conosco aqui na igreja Reina em Graça, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Irmão Antônio Filho, meu amigo aí de Goiânia, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Nós, queridos, da igreja Reina em Graça, nós temos uma única mensagem. Nós pregamos uma única coisa. Pregamos a graça do Senhor. Apenas isso. As pessoas que aqui congregam conosco e aqueles que não nos conhecem sabem muito bem. Nós pregamos a graça do Senhor. Mas antes que eu lhe fale sobre o que é a graça, o que é a graça divina sobre a vida dos homens, sobre a vida da igreja e de todo ser humano, eu preciso lhe dar algumas informações básicas, para você compreender um pouco desse livro que você tem na sua casa, que é a Bíblia Sagrada. Esse livro que é tão grandioso, é tão poderoso, a inerrante palavra de Deus. A Bíblia, ele é um livro simples demais. A Bíblia ela fala apenas de 5 coisas. Apenas de 5 coisas. É importante que você saiba disso, porque a Bíblia e o Evangelho, ele é muito simples. Ele fala apenas de 5 coisas, e eu quero falar sobre essas 5 coisas para você. A primeira coisa que a Bíblia fala, ela fala de um rei. Segunda coisa, um reino. Você encontra isso em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Terceira coisa, ela fala de uma família real. Só para recapitular. Primeiro, ela fala de um rei. Segundo, ela fala de um reino. Terceiro, ela fala de uma família real. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Este rei fez para essa família real que pertence a esse reino 2 alianças, que é a 4ª e a 5ª coisa. Que alianças são essas, irmão Joel? A primeira aliança é chamada lei e a outra aliança é chamada graça. Um é chamado de antigo pacto, a outra é chamada de novo pacto. Um é chamado de Antigo Testamento, a outra é chamada de Novo Testamento. Esses são os 2 princípios de Deus estabelecidos para a vida humana. No texto que nós lemos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17, que ainda não estava conosco nessa transmissão dessa mensagem, leia na sua casa. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1 de João, e o versículo de número 17 que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade, ela vieram por intermédio de Jesus Cristo. Como eu disse a você, esses são os 2 princípios de vida. Esse é o grande confronto da Bíblia Sagrada: lei e graça. O Evangelho é coisa simples. A salvação é coisa simples. Você só precisa entender esses 2 princípios. A salvação é algo tão simples que basta você crer nele.
Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna, ele disse tem. Basta você crer. E eu sempre costumo dizer que a vida eterna, ela não começa após o arrebatamento da igreja. Ela começa quando você aceita a fé. Quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. É aí que começa a vida eterna. É algo tão simples. Paulo disse que se em teu coração credes que Deus o ressuscitou, o seu Filho dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Ele é Senhor. A salvação é simples. É por isso que nós precisamos tanto de teólogo, que é para tornar complicado. Às vezes o segmento religioso só torna mais complicadas as coisas, mas o Evangelho, ele é simples. A palavra da salvação, ela é simples. E como eu disse a você, essa Bíblia fala apenas de 5 coisas: um rei, um reino, uma família real e 2 alianças que ele fez. Uma chamada lei e a outra chamada graça. Irmão Joelson, o que é graça? Graça é favor imerecido. E o que é lei? Lei também é favor. Porém, a lei é favor merecido. É bem diferente. Por mais que as 2 alianças se tratem de favor, uma se trata de um favor que você não merece, mas Deus te alcança mesmo assim, Ele te abençoa mesmo assim. Mas a outra aliança, que é a antepassada, Deus abençoava baseado no merecimento. Então você precisava fazer para ser abençoado. Essa antiga aliança, ela foi dada por intermédio de Moisés, e ela veio de Moisés até o Calvário. E depois da morte de Jesus Cristo, começa-se o novo pacto, a nova aliança, agora chamada de graça. Que é o favor de Deus na minha e na sua vida, de uma forma que nós não merecemos. Eu não estou dizendo aqui a você que é crente, que é evangélico, eu não estou dizendo a você que você não precisa fazer mais nada. Não. Eu quero que você tenha real consciência que por mais que você faça, você jamais será merecedor das bênçãos de Deus. E assim funciona em graça. Era diferente na lei. A lei você precisava fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Na nova aliança não, Jesus fez por nós. Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido, que nós não conseguiríamos cumprir. É por isso que se chama graça. E agora nós recebemos por meio da fé. Glória a Deus por isso. Então você que está me assistindo agora, eu quero te convidar a cada dia mais você conhecer dessa nova aliança. A aliança que foi entregue aos homens por meio da cruz. Irmão Joel, qual é a diferença entre ambas? Entre a lei e a graça? A começar esse texto aqui já nos diz uma coisa importantíssima. Esse texto já diz que uma veio por meio de Moisés, uma outra veio por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, a primeira veio por intermédio de um servo, mas a segunda veio por intermédio do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne. Ele veio e trouxe. Veio com ele. Então aqui já surge uma pergunta a você que me assiste agora. A que aliança você pertence? A que princípio de vida você pertence? Você que é crente ou que não é crente? Com que aliança você baseia a sua vida? A sua vida ela é baseada na lei de Moisés ou ela se baseia na graça do Senhor Jesus?
se a sua vida ainda estiver baseado na antiga aliança, como muitos ainda pregam isso, como muitas igrejas ainda pregam a lei, se você ainda vive a sua vida baseado nisso, querido, você está como alguém que ainda está esperando Cristo vir. Você está como os filhos de Israel que ainda espera o Messias vir. Você está como alguém que ainda não entendeu o sacrifício do Filho de Deus. Mas quando você vem para o princípio da graça de Deus, você faz da sua vida, você faz da obra de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz, o centro da sua vida. Viver em graça é justamente isso. Vou repetir, viver em graça é justamente isso. É centralizar Cristo e sua obra consumada. Nós estamos tomando de conta de uma igreja e algumas perguntas elas surgem no meu mensageiro. Tem algumas pessoas, eu posto algumas coisas, tem algumas pessoas que não têm coragem de perguntar nas postagens, mas entram no meu privado e às vezes me questionam com relação à obra, a sacrifício, que precisa alcançar, para alcançar de Deus alguma coisa, você precisa pagar um preço. É verdade, queridos. Para você alcançar alguma bênção de Deus, é preciso você pagar um preço, desde que você esteja vivendo de acordo com a antiga aliança. Porque lá na antiga aliança ele exigia isso. Cumpriu a antiga aliança, meu amigo, você é abençoado. Se não cumpriu, você estava frito. É por isso que eu amo falar sobre a graça. É por isso que eu amo falar sobre a graça de Deus. Porque a graça de Deus não está mais relacionado a mim, está relacionado a Cristo e a sua obra consumada. O que Ele fez por nós. A nossa vida cristã gira em torno da obra de Cristo. Isso é assimilar para o contexto da nossa vida a obra de Cristo. Isso é viver em graça. E quando eu digo que você não precisa pagar preço, eu estou dizendo isso baseado na nova aliança. E quando alguém diz que você precisa pagar preço para ser abençoado, ele está dizendo isso de acordo com a antiga aliança. Não existe nenhum fundamento bíblico para quem defende a ideia de que para receber as bênçãos de Deus, você precisa fazer alguma coisa baseada no Novo Testamento. Não, queridos. No Novo Testamento, as nossas bênçãos, elas se baseiam unicamente no Calvário. Lembra o que Paulo disse quando ele escreveu aos irmãos de Éfeso? Ele disse, já foste abençoado. Ele disse, não será abençoado. Ele disse, você já é abençoado, com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Que as bênçãos de Deus na nova aliança chamada graça, não existe mérito seu. O mérito é totalmente de Cristo. Então existe grande diferença entre você viver de acordo com o princípio da lei e você viver de acordo com o princípio da graça. Dentre muitas coisas que existem de diferença nessas duas alianças, eu separei algumas aqui para dizer a você. A aliança da lei, ela foi dada de forma impessoal, por intermédio de Moisés, um servo de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a aliança da lei foi dada de forma impessoal, ou seja, Deus não desceu diretamente à nação de Israel no Monte Sinai e entregou. Não, ele entregou a Moisés e Moisés entregou ao povo. É diferente da nova aliança chamada graça. A graça veio de forma pessoal por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. E quando eu falo da graça de Deus,
que ela veio por intermédio do Filho de Deus, eu estou querendo dizer a você a seguinte coisa, que graça não é um tema a ser debatido em escola bíblica. Não é um assunto teológico. Graça é muito mais do que isso. Graça é a pessoa de Jesus Cristo personificada. Jesus é a própria graça. Então, viver em graça é viver para Ele, é viver para Cristo, é ser dependente total dEle. Essa é a grande diferença. Enquanto a lei foi dada por intermédio de um servo, a graça veio por Jesus Cristo. Olha uma outra diferença entre a lei e a graça. A lei revela o que o homem deve ser. Olha que interessante. A lei revela o que o homem deve ser, como ele deve agir, o que ele deve fazer para obter as bênçãos de Deus. O quanto que a graça revela quem Deus é. É por isso que eu amo falar sobre a graça. Porque eu não gosto de falar de homens. Eu gosto de falar de Cristo. Falar de Deus, quem Deus é para as nossas vidas. Essa é a grande diferença. O apóstolo Paulo disse que a lei é uma outra diferença também que Paulo diz. Ele diz o seguinte, que a lei, que é a letra, ela mata, mas o Espírito, que é da graça, ela vivifica. Enquanto uma aliança gera morte, uma outra aliança gera vida. É por isso que nós precisamos sair ainda dos paradigmas da lei e voltar-se inteiramente para a graça de Deus. Porque enquanto uma aliança, ela mata, a outra dá vida. Mas a coisa mais importante que eu acho de diferente nessas duas alianças é que a aliança da lei, ela faz o homem olhar para si mesmo. Você precisa sempre olhar para você mesmo. Você precisa sempre, até mesmo antes de ir ao culto, antes de adorar o Senhor, você ver como é que estava o seu estado. Se você realmente era digno. Quem vive ainda dentro do princípio da lei, ainda vive a mesma coisa hoje. Mesmo muita gente vivendo nessa nova aliança da graça, muitos ainda estão com a mentalidade da lei. Ainda vive a mentalidade da lei. Eu te mostro isso quando você vai cear. É uma mensagem que muitas vezes a gente se vê no culto de ceia. Alguns líderes perguntando se você realmente está digno para participar da ceia. Isso é voltar ou levar uma mensagem à igreja baseada no princípio da lei, fazendo as pessoas olhar para si mesmo. E eu te digo uma coisa, meu irmão. Quanto mais você olha para dentro de si, mais você acha pecado. Quanto mais você olha para você, mais você acha defeito. Porque a lei não tem o poder de mudar a sua vida. Paulo disse que a lei é boa, mas ela não te torna bom. A lei é santa, mas ela não te santifica. A lei é justa, mas ela não te justifica. Ela sempre mostra os seus erros, ela sempre mostra o seu pecado. Por isso que toda vez que você vive de acordo com o princípio da lei, você sempre está olhando para si mesmo, olhando para a vida do seu irmão. Mas quando você vive o princípio da graça, você deixa de olhar para si e você passa a olhar para Cristo. É apenas isso. Olhar para Cristo. Graça é isso. É olhar para Cristo, como disse o escritor aos Hebreus. Olhai para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É esquecer eu. É o Joel se esquecer do Joelso e começar a olhar para Cristo. Aí está a nossa riqueza. Porque se você olhar para você mesmo, você sempre vai achar falha. Sempre você vai achar defeito. E você sempre vai achar que você está indigno diante de Deus. Mas quando você olha de acordo com a visão da graça, você olha para Cristo. Os seus defeitos mudam?
De forma alguma. Mas você não tem mais aquele senso de punição. E você diz assim como eu digo várias vezes na vida: eu sou cheio de falha. Eu não sou fiel. Mas Cristo é minha fidelidade. Eu não sou bom, mas Cristo é a minha bondade. Eu olho para Ele e não para mim. Se eu olhar para mim, eu estou vivendo de acordo com o princípio da lei. E eu sempre vou estar debaixo de punição. Eu sempre vou estar debaixo de punição. E o problema maior de muitas pessoas que estão dentro da igreja é que, além de olhar para a vida dele, ele ainda olha para a vida do seu irmão. É tempo de nós olharmos para Cristo. Eu quero te convidar a sair debaixo do princípio da lei, a viver a sua vida baseada no mérito. Toda vez que você vive dentro da igreja ou fora da igreja, ou se relaciona com alguém baseado no mérito, você está vivendo de acordo com o princípio da lei. Viver em graça é viver baseado em entendermos que não somos merecedores. Então, graça, queridos, é justamente isso, é olhar para Cristo. Quer ser curado? Olhe para Cristo. Deixa de olhar para a sua enfermidade e passe a olhar para Cristo. Deixe de olhar para as circunstâncias que te cercam e passe a olhar para Cristo. Deixe de olhar os seus defeitos e passe a olhar para Cristo que é perfeito. E assim você vai viver melhor. E entender que tudo que vem na sua vida, vem não porque você merece, mas porque Deus é fiel. Porque Ele é bom. E Ele faz na nossa vida não porque merecemos, Ele faz por causa da graça dEle. Então Deus abençoa na nova aliança é quem não merece. Eu vou repetir para você entender. Deus abençoa na nova aliança é quem entende que não é merecedor. Quando você entende esse princípio da nova aliança, que você não é merecedor, você não bajula homens. Você não corre atrás de homem, de fulano ou de ciclano, para orar por você, para interceder por você. Não, você vive de acordo com Cristo. Você entende que você está debaixo da nova aliança e que você não depende de um sacerdote. Você depende unicamente de Cristo. É Cristo que precisa fazer parte da nossa vida. É assim que vivemos de acordo com a nova aliança. Você lembra da fala de Jesus com os publicanos e os fariseus? Deixa eu te contar essa história para nós concluirmos. Jesus disse que um determinado fariseu subia ao templo para orar. Lembra dessa história? E ele disse que ele começou a orar e dizer: Senhor, sou dizimista de tudo. Lembra dessa fala de Jesus? Oro 3 vezes ao dia. Jejum 2 vezes por semana. Ele não estava mentindo, querido. Jesus estava contando, apesar de ser uma parábola, mas estava contando a parábola de um homem sincero. De um homem sincero. Josiel Pereira, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Patrícia, era para estar conosco hoje cantando, que Deus te abençoe, obrigado por estar assistindo. Então, nessa parábola, Jesus conta que este homem disse para Deus que ele fazia tudo isso. Ele estava errado de forma nenhuma, porque ele estava vivendo, Jesus estava dando uma ideia àquelas pessoas que estavam ouvindo de um homem que vivia de acordo com a lei. E diante da lei, ele tinha que se valer daquilo que ele fazia, porque de fato ele se tornou merecedor das bênçãos. Mas Jesus conta a história de um outro homem, que era publicano, que Jesus disse que ele também subiu no templo para orar. Lembra disso? Subiu no templo para orar.
E ele batia no peito e dizia: Senhor, não sou merecedor, sou um miserável. Jesus olhou para aquela plateia que estava assistindo e disse: qual dos dois saiu justificado? O fariseu ou o publicano? Os fariseus que estavam ouvindo essa mensagem não teve coragem de responder a Jesus. Mas Jesus disse a ele: o publicano saiu justificado. Jesus estava falando ali de dois homens que viviam de acordo com dois princípios. Um baseado no princípio da lei e outro baseado no princípio da graça. O que vivia de acordo com a lei estava dizendo que fazia tudo aquilo que era merecedor das bênçãos de Deus agora. E que Deus tornou-se devedor dele. Quem prega a lei ainda hoje dentro das igrejas sempre diz isso. Não é assim que acontece? Faça isso. Deixe de fazer aquilo, contribua com isso. E Deus vai te abençoar. Deus não é devedor. De fato, Deus não é devedor mesmo, não, querido. Mas quando Deus disse que não é devedor, não é porque Ele paga as contas, não é isso, não. Leia o contexto. Ele estava dizendo que por mais que você faça, você jamais é merecedor. É isso que o texto quer dizer. É apenas isso. Então esses dois princípios, eles estão em toda a Bíblia Sagrada. Jesus falou muito sobre ele. Quer que eu te dê um outro exemplo de duas pessoas que viviam, que Jesus deixou? Que um representava as pessoas que viviam de acordo com a lei e outro representava alguém que vivia de acordo com a graça. É a parábola do filho pródigo. Você lembra do filho mais novo que saiu de casa, gastou tudo que tem e chegou a apacentar porcos, até desejou comer a comida dos porcos? Lembra dessa história? Pois é. A Bíblia diz que quando ele chegou nessa calamidade, ele começou a se lembrar da casa do pai. E disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantai-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno, já não sou merecedor. Olha a chave aí para quem vive em graça. É sempre entender isso, que não é merecedor. E assim ele foi. Quando chegou, quando o pai viu a distância, o filho correu, abraçou o filho, recebeu o filho com amor. E ele disse essas palavras: eu não sou merecedor. O pai não questionou nada, simplesmente mandou ele entrar, trouxe a melhor veste, trouxe um anel, sandália nos pés, mandou pegar um novilho cevado e sacrificar para que servisse um grande banquete. Aleluia. Isso é graça, querido. Para Deus não importa quantas vezes você errou, o que importa é você correr para o trono da graça, porque Ele sempre tem perdão para você. E eu acho interessante uma coisa nessa parábola, é que Deus, o pai aqui representando Deus, Ele nunca disse, nunca expôs na cara do filho pródigo os erros cometidos, porque o pai não faz isso. O pai recebe porque o pai ama. Porque o pai amava. E aquele homem lembrou-se. Lembrou-se da casa do pai. Mas o outro filho que ficou em casa, o mais velho, vivia de acordo com a lei. Quando ele chegou da lavoura, da fazenda, do trabalho, que ele viu aquele grande festa, aquele banquete, ele nem quis entrar. O pai teve que sair da festa, sair do meio dos convidados e recebê-lo lá no portão. E ele estava injuriado, e ele disse ao pai: tanto tempo eu te sirvo, te obedeço, faço tudo o que o Senhor me manda, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Sabe qual é o problema de pessoas que vivem de acordo com a lei? Deus abençoe, Deus abençoe Toná, Missilene, que a graça do Senhor esteja sobre a família de vocês. Sabe qual é o grande problema de quem vive ainda de acordo com a lei?
É porque ele faz, ele nunca sabe se fez o suficiente para receber a bênção de Deus. Igualmente o irmão do filho pródigo. Fazia tudo, mas nunca soube se era o suficiente nem para festejar com os amigos, ter a liberdade de matar um cabrito. Foi isso que o pai disse para ele: meu filho, o que é meu é teu. A melhor coisa para desfrutar das coisas de Deus é quando você vem a Ele como que não merece. Como que não merece? Porque Ele fez tudo no nosso lugar. Ele cumpriu tudo ali na cruz. Cumpriu tudo que a lei dizia. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, se não me foge a memória, depois eu posso estar dando essa referência bíblica para vocês. Ele disse que a lei se cumpre em nós. Ele não disse que nós deveríamos cumprir a lei. Ele disse que a lei se cumpre em nós. É bem diferente. Por que a lei se cumpre em nós? Porque alguém cumpriu a lei. Quem? Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu a lei, agora a lei se cumpre em nós. De que forma? As promessas que estavam estabelecidas nela. Você agora pode viver na nova aliança as promessas de Deus. Desfrutar do melhor de Deus. Mesmo sem merecer. Sem ter que pagar um preço para receber das bênçãos de Deus. Não é isso, é por meio da fé na obra consumada de Jesus. Foi justamente isso o problema da igreja dos Gálatas. Porque os judaizantes entraram lá, se lembra que Paulo evangelizou, pregou o evangelho da graça, mas quando Paulo saiu, o judaizante entrou lá e começou a ver aquele povo que não cumpria nenhum tipo de mandamento, não cumpria nada da lei, ficaram incomodados. Por que é que esse povo está sendo abençoado se eles não cumprem o requisito? É porque Cristo, Paulo havia pregado para eles, que Cristo em carne já havia cumprido toda a regra da lei. E eles agora poderiam desfrutar das promessas de Deus. Eu quero te convidar a sair do princípio da lei e viver o princípio da graça. Olhar para Cristo, o autor e o consumador da fé. Somente Ele tem o melhor para a sua família. Somente Ele tem o melhor para a sua família. Acredite nisso. Viva o melhor de Deus, centralizando Cristo e sua obra consumada na sua vida. Centralize Cristo e sua obra consumada no meio do seu casamento, no meio dos seus negócios. Pare por um momento de viver o princípio da lei. Pare por um momento de olhar para si mesmo e comece a olhar para Cristo. Você lembra da conversa que ele teve com Nicodemos? Você lembra disso? Lá no 3º capítulo desse mesmo evangelho que eu li, segundo João. Naquela conversa com Nicodemos, ele disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Você já leu o que aconteceu no deserto? Você já leu o que aconteceu no deserto? Eu vou te dar uma palhinha do que aconteceu no deserto. O povo murmurou contra Moisés e contra Deus. E quando o povo murmurou contra Moisés e contra Deus, Deus tirou um muro espiritual de proteção. E as serpentes do deserto adentraram no meio do arraial e começou a picar os filhos de Israel. Esse mesmo povo que agora estava zombando, criticando Moisés, foram onde Moisés e disse: Moisés, suba no monte, fale com Deus, para que ele tire a serpente do nosso meio. O povo está morrendo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi orar. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Não vou tirar, Moisés, a serpente. Sabe o que você vai fazer? Cata todo o bronze no meio do arraial. Todo o bronze no meio do arraial. E faz uma serpente. E levanta no alto da estaca. E há de ser que todos aqueles que forem picados pela cobra, olhar para aquela serpente, vão ser curados. Olha que graça de Deus sobre a vida dos filhos de Israel. Jesus, naquela reunião com Nicodemos, citou esse caso, dizendo para ele:
Da mesma forma, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe o que eu quero dizer a você aqui? Que nós vivemos as mesmas coisas que os filhos de Israel. Os venenos das serpentes sempre vão estar aí. O veneno da serpente significa as circunstâncias. O vento contrário ao nosso barco. As agonias da vida. Mas Jesus te convida, em meio à circunstância difícil, a olhar para Ele, o autor e o consumador da fé. Isso é viver em graça. Não é olhar mais para a circunstância, mas é olhar para Cristo. Você precisa centralizar isso na sua vida. Precisa sair do Monte Sinai e vir para o Monte Sião. O Monte Sinai foi aonde foi entregue a lei, o Monte Sião onde foi derramado da graça do Senhor. Saia do princípio da lei, porque esse princípio ele mata, ele envenena. E você que é líder, deixa eu lhe dizer aqui uma verdade. Quanto mais a lei você prega na sua igreja, mais o povo peca. Se você não sabe, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em Romanos, que a lei foi dada para agitar a carne. E Paulo disse que não fosse por causa da lei, ele não conhecia o pecado. Então, quanto mais lei você prega dentro da sua igreja, mais o povo peca. Porque a lei é um incentivo ao pecado. Pregue a graça de Deus. As pessoas a olharem para Cristo. Porque quanto mais você olha para Cristo, quanto mais você perto de Cristo você está, mais o mundo perde cheiro, mais o pecado perde o sabor na sua vida. Tudo é uma questão de relacionamento com Cristo. É olhar para Ele. Ele disse a Nicodemos: eu não vou tirar, Moisés, da mesma forma o veneno. Jesus falando com Nicodemos, lembrando a história de Deus com Moisés no deserto. O veneno continua aí, mas se eles olharem para a serpente de bronze, esse veneno não vai ter nenhum poder sobre a vida dele. Viver em graça, queridos, não é estar imune às circunstâncias. Viver em graça é não olhar para as circunstâncias. Aqui nós nunca temos 5 princípios para você fazer. Não prego isso na nossa igreja. Faça 5 coisas para ser abençoado. Suba no monte, desça do monte, faça uma campanha. Não pregamos isso. Pregamos você olhar para a cruz. A vida cristã depende unicamente disso. Quem vive de acordo com a graça olha unicamente para Cristo. Isso é viver em graça. Irmão, eu não preciso fazer mais campanha? Depende. Se você congrega em uma igreja que faz campanha, continue fazendo. Eu estou dizendo que aqui na igreja Reino e Graça nós não pregamos campanha. Porque entendemos que o Calvário foi o suficiente. Não há nada que eu possa fazer. A vida cristã não está relacionada a mim, está relacionada a Cristo. E sabe de uma coisa? Quando Deus olha dos altos céus, Ele não olha para os teus defeitos. Ele não olha para os teus pecados. Ele olha para o sacrifício do seu Filho que foi perfeito na cruz para te salvar. Isso é viver em graça. Essa é a grande diferença. Você nunca leu lá no Antigo Testamento que a Bíblia diz que o que aconteceu lá era sombra das coisas futuras. E você lembra o que acontecia no sacrifício? Quando o pecador levava o sacrifício lá no Santo Templo, o sacerdote não perguntava a ele, não questionava a ele qual era o pecado que ele havia cometido. Um sacerdote examinava o cordeiro. Olha que interessante. Vou repetir. O sacerdote não perguntava, não questionava o pecado do ofertante. O sacerdote examinava o cordeiro, se o cordeiro era perfeito para o sacrifício. Aí o escritor aos Hebreus disse que isso era apenas uma sombra das coisas futuras. Sabe o que isso quer dizer?
que em graça, o que Cristo fez pela nossa vida, através de Jesus lá na obra consumada, o seu sangue, quando veio sobre nós, nos purificou de todo pecado. E hoje, quando Deus olha para a nossa vida, Ele não olha mais, porque todos nós erramos todos os dias. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando, está mentindo. Mas Ele não olha mais para isso. Ele olha para o sacrifício do seu filho. Ele olha e diz: o Joelson é cheio de defeito, mas o sacrifício do meu filho pela vida dele foi perfeito. E por isso Ele me recebe. Quando você entende o que é graça, que você começa a assimilar isso na sua cabeça, você não vive mais debaixo da autocondenação. E quando você mesmo erra, falha, você corre para o trono da graça, porque você entende que sempre haverá perdão de Deus para a sua vida. É diferente de quem vive na lei. Quem vive na lei, quando ele comete o pecado, ele se sente agora quase que imundo diante de Deus. E ele não tem forças para ir ao trono. Eu sei que você deve conhecer muitas pessoas que hoje estão distantes da igreja, simplesmente porque cometeram alguns deslizes, e quem está aqui nessa matéria está sujeito a isso. Mas a liderança disse para ele que ele precisava fazer isso e aquilo. Entrou dentro de uma igreja que estava cheia de regras. E quando ele cometeu o seu ato, quando ele pecou, ele sentiu que não poderia mais adentrar ali. É preciso entender o que é graça, queridos. É preciso entender que o véu já foi rasgado. Aleluia. O véu já foi rasgado e você tem acesso direto ao trono da graça. Que você agora não depende de uma ordem sacerdotal. Ou você nunca leu o que disse Pedro na sua carta: vós agora sois sacerdote, nação santa, povo adquirido por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui que vai chocar os legalistas. Mas quando você cometer algum erro, porque isso pode acontecer, corra até o trono da graça. Lembre-se disso, que Pedro disse: vós sois sacerdote. Quando o sacerdote pegava no Antigo Testamento, para quem não sabe, a função do sacerdote era levar toda a queixa do povo, todo o pecado do povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote. Mas eu te pergunto, e o pecado do sacerdote? Você já parou para pensar? Ele levava o pecado do povo todo, de toda uma nação inteira. Adentrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas eu te pergunto, e o pecado do sacerdote? Se você não sabe, primeiro o sacerdote pedia perdão pelo seu pecado. Ele, como sumo sacerdote, ele não precisava ou não dependia de um outro sumo sacerdote. Ele mesmo fazia isso. Ele mesmo levava o seu sacrifício. E quando ele fazia isso, aí é que ele poderia pegar todo o sacrifício, todo o sangue de todo aquele povo que estava ali fora e adentrar para pedir perdão de Deus para o povo. Mas o pecado que era dele, era ele que ia. Quando Pedro disse que você agora é sacerdote na nova aliança, eu estou dizendo a você que você não depende de homem. Quando você errar, vá ao trono da graça. Ele sempre está pronto para te perdoar. O véu do templo foi rasgado, mas existem muitos lugares que as pessoas estão costurando, querendo ser o dono do céu. O preço da salvação foi tão alto, querido, que Deus não deixa o sacrifício do seu Filho na mão de homem. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e um homem é Jesus Cristo. É por ele que você entra. Isso é viver em graça. Isso é entender que você está agora dentro de um novo pacto, de uma nova aliança, que o véu do templo foi rasgado.
Agora você precisa deixar de olhar para você e começar a olhar para Cristo. Essa é a grande verdade, a diferença entre a lei e a graça. Para quem chegou agora, eu só quero repetir isso. Que viver de acordo com a lei é olhar para dentro de si mesmo. Olhar sempre para si. E olhar sempre para a vida do seu irmão. Quem vive de acordo com a lei. Mas quem vive de acordo com a graça, ele não olha mais para si, ele olha para Cristo, o autor e o consumador da fé. E quando ele olha para o seu irmão, ele faz como disse Paulo, não olhe mais para o seu irmão segundo a carne. Por que Paulo diz que não devemos mais olhar para o nosso irmão segundo a carne? Simples, porque se olhar para você segundo a carne, eu sempre vou ver defeito em você e vou apontar os seus erros. Quem faz isso ainda está debaixo do princípio da lei, queridos. Mas nós precisamos olhar para o nosso irmão com a visão de Cristo. Que por mais que ele fale e entender que o preço que foi pago por mim também foi pago por ele. E se eu não posso ajudá-lo em oração, eu também não posso atrapalhar. Não sou eu o dono do céu. Nós precisamos ajudar um ou outro a chegar no céu. A vivermos a nova aliança. A estarmos dependentes total de Cristo. A você que me assiste e que vai ainda me assistir nesse vídeo, que ainda não tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus, peça perdão dos seus pecados. Coloque a mão no seu coração, faça a sua confissão de fé. O véu foi rasgado e ele pagou o preço por todos os homens. Por todos os homens. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. Então a salvação é justamente isso, é você agora crer nele, crer no sacrifício. Então você que ainda não é crente, ao deitar, ou a qualquer hora da sua vida, coloque a mão no seu coração e peça perdão dos seus pecados para ele. Volto a repetir para você, na nova aliança nós não temos intermediário, o intermediário é Cristo. Uma vez que você fazer isso, procure uma igreja evangélica para estar te orientando. Uma mais perto da sua casa. Você não precisa vir congregar conosco. Se você vir congregar conosco, será bem-vindo. Será bem-vindo, vamos te receber. Se você não se assustar tanto, porque aqui a gente só prega a graça de Deus, favor e merecido, tá? Mas procure uma igreja, converse com o líder que estiver lá na frente, dizendo que você aceitou, você fez a sua confissão de fé. Ou então nos procure. A nossa localização é bem aqui na João Castelo, na região da Grande Cafeteira, na rua Antônio Maia, esquina com a rua Colo de Mel. O nome da nossa igreja é Reina em Graça. Só temos culto aos domingos. E a nossa igreja é em célula. E toda terça e quinta-feira nós estamos reunidos na casa dos nossos irmãos em célula. Devido a essa pandemia que nós estamos vivendo, eu já quero aqui finalizar, nós estamos sem realizar o culto, como também nós estamos sem realizar nossas células. E nós estamos aqui, por meio das redes sociais, levando a palavra da graça de Deus. Então, enquanto não houver culto, nós estaremos todos os domingos aqui, transmitindo uma palavra de Cristo. Como disse Paulo, o Evangelho de Cristo, não dos homens, a graça do Senhor, favor imerecido. Estaremos aqui na terça-feira, estaremos na quinta-feira. Como não vai haver célula, eu estarei aqui na igreja transmitindo mais uma mensagem para o teu coração. Ana, que Deus te abençoe, saudade, viu? Deus abençoe grandemente. Emanuel Reis, amigão, Deus possa abençoar a sua vida. Então, quando a pandemia passar e você quiser nos fazer uma visita, está aqui o nosso endereço. Quiser conversar comigo, pode entrar aí no meu PV. Nós estaremos conversando e tirando algumas dúvidas. Viva a graça de Deus. Viva o favor de Deus.
Lembre sempre, nós estamos dentro de uma aliança maior. Qualquer igreja que você vá hoje, que alguém estiver pregando, falando sobre mérito, ele está falando sobre a lei. Porque esse é um dos princípios da mensagem da lei, é mérito. Graça é o oposto disso. O mérito é de Cristo, não é nosso. Então, toda vez que você vê uma mensagem, alguém dizendo que você precisa fazer isso para ser abençoado, lembre sempre, ele está pregando de acordo com a lei. No Novo Testamento, a mensagem de Cristo é o oposto. O mérito é totalmente de Cristo. Ele já fez o que tinha que ser feito. Agora nós precisamos apenas crer nele. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, em um sentido bem prático, eu quero dizer a você: não olhe para a pandemia, olhe para Cristo. Não olhe para a sua enfermidade, olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, olhe apenas para Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Graça e paz, tenham todos uma boa noite e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Até outro dia.